Em 1815 também começa uma crise financeira e administrativa no Instituto, além de uma crise religiosa, porque Pestalozzi tinha uma outra postura com relação à religião, né? Mas uma coisa positiva que ele incentivava era o ensino mútuo entre os alunos. Aqueles que se destacavam se tornavam como que fossem assessores de Pestalozzi, incentivando os alunos menores a pesquisa, a manifestação das suas potencialidades latentes, né? Então, Rivaio vai ocupar uma dessas funções entre os seus colegas. Entre os mais adiantados, portanto, ele se torna colaborador já aos 14 anos, estendendo seus estudos já naquela época à pedagogia. Tanto assim é que com 18 anos ele já publica o seu primeiro livro. Então nós vamos ver que Rivaio era também um gênio da educação, um gênio da pedagogia. Em 1821, acontece uma nova crise motivada pela recusa de pais abastados a terem seus filhos convivendo com alunos mais pobres. Qual que era o procedimento de Pestalozzi? As pessoas que eram filhas, ou seja, as famílias abastadas que colocavam seus filhos para estudar no instituto, pagavam uma taxa, né? Que era como se fosse o que a gente chama hoje de uma hotelaria, porque posavam no instituto. Então, pagavam pela alimentação, pela roupa lavada, não é? E também pelos estudos que eram ministrados a eles. Mas Pestalozzi, como ele via a carência extremada das pessoas e das crianças de sua época, ele também abria muita oportunidade para que as crianças de sua época pudessem também estudar, não é? E que não tinham oportunidade nas outras escolas, que eram pagas. Então, ele abria essa oportunidade, mas eram crianças um pouco mais rudes pela própria condição social na qual elas estavam imersas. Portanto, causando uma certa recusa por parte dos pais dessas famílias abastadas, não queriam que os seus filhos convivessem com as crianças mais pobres. Então, já é mais uma crise que Pestalozzi tem que enfrentar. E, naquele momento, esse tipo de preconceito era muito maior do que existe na nossa época. Era muito maior mesmo, as classes sociais eram muito distintas, né? A separação era muito bem feita, entre aspas, né? Era muito bem estratificado, né? Então, até quando nós assistimos filmes épicos que contam histórias do século XIX, a gente vê muito bem isso, não é? Os pobres, miseráveis, absolutamente jogados para lá e para cá, na França, Inglaterra, né? E os mais abastados andando com as carruagens, etc. e tal. Então, quase que não havia classe média ali, eram os mais pobres e os mais ricos e com uma situação social mais privilegiada. Muito bem, Pestalozzi nasce em 1746 e vai falecer em 1827. A sua esposa morre em 1825. Ele é obrigado a fechar também o seu educandário no mesmo ano, em virtude dessas crises sucessivas, preconceito social, preconceito religioso, separatividade entre os próprios expositores que não entendiam. Expositores, não, desculpem, os próprios educadores que não entendiam os propósitos nobres de Pestalozzi, não é? E, infelizmente, durou muito pouco o Instituto. Era um padrão de educação primorosa, mas tinha que contar com a solidariedade, com o espírito de solidariedade quase que inexistente entre esses educadores que se privilegiavam entre si, disputavam entre si numa guerra de egos, né? Porque o Instituto tinha uma fama muito grande entre a nobreza da época, a política da época, os políticos, né? Então, nos parece que a principal razão foi essa guerra de egos entre as pessoas. E, diante desta decepção muito grande, Pestalozzi, que já tinha sua saúde bastante abalada, não é? Ele falece em 1827. Importante a gente notar a influência que Pestalozzi tem no pensamento religioso de Rivaio, que vai nos influenciar bastante na formação
do próprio Espiritismo e principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que nós estamos comemorando esse ano 150 anos de lançamento da primeira edição do Evangelho. Então não era um ensinamento, vamos dizer assim, eclético em termos de religião. Ao contrário, né? Cada um puxava para si a razão para a sua vertente religiosa. Isso criava vários atritos entre essas pessoas no próprio instituto e influenciando também os próprios alunos, né? Pestalozzi, portanto, se distancia dessas paixões religiosas. Ele vivenciava a moral ativa e intuitiva, admitindo um Deus amor, Pai de todas as criaturas, sendo Jesus, para ele, o Filho de Deus e maior de todos os homens. Portanto, ele sofria, em função disso, calúnias dos extremistas religiosos. Vocês já viram esse pensamento em Kardec, não é? Então, esse pensamento de universalidade, que é o pensamento do próprio Jesus. Jesus de Nazaré não veio fundar uma religião, né? Ele veio ensinar a nós como é que nós deveríamos caminhar aqui e agora, nesse instante, como na época dele, de forma segura e constante, para que nós pudéssemos evoluir satisfatoriamente, né? O ex-aluno de Pestalozzi, chamado Jair, dizia que a sua disciplina de Pestalozzi era o amor. Ao ralhar conosco, ele fazia-o abraçando-nos, e era pelo coração que ele ia à consciência. Com isso, ele preparava, sem saber, muitas almas à disciplina do Evangelho e aos caminhos de Deus. Olha só a importância do papel do educador na vida de uma criança. Aí nós passamos a reflexão para a educação que os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, etc., recebem nas escolas públicas, que estão numa crise absurda e absoluta, não só de coesão entre governos e educadores, não é? Mas também a relação entre os próprios alunos. Então, todas essas crises que nós estamos vivenciando no momento atual, sem dúvida nenhuma que seriam minimizadas se todos se congregassem no objetivo comum, que é a educação da criança, né? A educação bem dada à criança e ao jovem. Você conheceu um pouco mais acerca da personalidade do professor Rivaio, Allan Kardec. Nos próximos programas você vai aprofundar um pouco mais acerca do seu trabalho, da Sociedade Espírita de Paris e do significado do Espiritismo para a humanidade. Não se esqueça que você pode saber um pouco mais acerca do professor Rivaio e do Espiritismo no site www.filosofiaespírita.org. Até lá!